Beleza, para a gente encerrar reações de substituição, vamos falar sobre substituições nucleofílicas gerais. A gente já falou de substituições nucleofílicas em carbonila, mas agora a gente vai falar de maneira geral. Falar sobre as outras reações de substituição nucleofílica, beleza? Então, o que é uma substituição nucleofílica? Eu já falei um pouquinho quando eu falei de substituição em carbonilas, mas é basicamente quando o carbono ele está com carga parcial positiva. No caso da aula anterior foi a carbonila. A carbonila puxava esse par de elétrons e deixava o carbono com carga positiva. Mas qualquer outra coisa poderia fazer isso também. Por exemplo, H3CCl. O cloro está puxando esse par de elétrons e deixando o carbono com carga parcial positiva. Então, qualquer grupo que consiga fazer isso, né, pode gerar uma reação de substituição nucleofílica. Então, se a gente tiver, por exemplo, H3Cl, que foi o exemplo que eu dei, reagindo com OH-, o que você vai ter? Você vai ter o OH-, que é um nucleófilo. Esse Cl- vai puxar aqui. Esse cara vai doar. Vai ficar H3C OH mais Cl-. Beleza? Vamos pegar outro exemplo aqui. Se a gente tivesse H3C Cl, H3CCl reagindo com OCH3, OCH3-. Mesma coisa, esse cara puxa aqui, esse cara vai lá e doa. Fica H3C OCH3 mais Cl-. Beleza? Deixa eu pegar outra diferente aqui. Sei lá, H3C Cl reagindo com NH3, né? Acho que vocês já entenderam já. Esse cara puxa aqui, esse cara vai lá e doa aqui, certo? Vai ficar como? H3C NH3 mais Cl-, certo? NH3 mais Cl-, que é um sal. E por último, vou fazer o último exemplo aqui. H3CCl reagindo com cianeto. Aí é a mesma coisa, né? Que é a mesma coisa. Esse cara puxa aqui, esse cara doa aqui, pá. Certo? Fica H3C C-tripla-N, né? Mais Cl-. Então isso aqui foi só uma introdução, né? Dei alguns exemplos de como é que funcionam essas reações. Agora vamos aprofundar um pouquinho. Vamos falar sobre classificações. Como é que a gente classifica as substituições nucleofílicas? Vamos lá? Então, classificação. A gente divide em substituição nucleofílica 1, SN1, e substituição nucleofílica 2, SN2. Eu vou começar falando da SN2, ela é mais fácil de falar, beleza? Vamos falar, por exemplo, do H3, aquele exemplo que eu já falei, né? H3C Cl mais OH-, uma substituição nucleofílica do tipo 2. Eu vou fazer de forma tridimensional para vocês verem, ó. OH- mais H3C Cl. O que vai acontecer? Esse OH- ele vai entrar aqui no carbono, beleza? Então, esse cara vai doar aqui e esse cara aqui vai puxar, como eu já mostrei. Só que agora a gente está vendo de forma tridimensional. Aí o que vai acontecer? Esses hidrogênios que estão para o lado esquerdo, eles vão ser jogados para o lado direito. Eles vão ser jogados para o lado direito. Opa. E aqui entra o OH.
mais Cl-. Então, ocorreu um efeito aqui que a gente chama de efeito guarda-chuva ou inversão de... Esqueci o nome do cara. Deixa eu só olhar aqui. Inversão de Walden. Inversão de Walden. Beleza? Deixa eu só ver se é Walden ou Walder. Walden. Isso não importa muito. Beleza? Então vai acontecer esse efeito guarda-chuva aqui. E os hidrogênios que estavam pro lado esquerdo vão pro lado direito. Qual que é a implicação disso? Aqui não faz muita diferença. Mas se o carbono fosse quiral, eu teria uma inversão da configuração. Então se aqui fosse R, aí ia virar S. Então você ia ter uma inversão da configuração caso o carbono fosse quiral. Por que a gente chama de SN2? Porque na etapa lenta da reação, que é essa etapa aqui, eu tenho dois caras reagindo. Eu tenho o OH- reagindo com esse cara. Como eu tenho dois caras reagindo, a reação é do tipo SN2. E quando que uma reação desse tipo ocorre? Uma reação desse tipo ocorre quando eu não tenho impedimento espacial. Como eu só tenho hidrogênios aqui desse lado, eu não tenho nenhum impedimento espacial. O carbono é primário. Então, como eu não tenho impedimento espacial, esse OH- vai conseguir entrar aqui e esses dois vão conseguir reagir. Então, quais são as características de uma reação SN2? Reações SN2, vamos colocar aqui. A primeira, vocês ainda não vão entender, que é tipo assim, não há formação de carbocátion. Não há formação de carbocátion, porque na SN1 vai ter formação de carbocátion. Não há formação de carbocátion. Não necessita de solvente muito polar, porque como não tem a formação de carbocátion, não vai precisar de algo para solvatar esses carbocátion. Então, não necessita de solvente. Muito polar. Vou dar o zoom para ficar melhor para ver, certo? Não há impedimento espacial. Não há impedimento espacial. Beleza? Ocorre inversão de Walden. Efeito guarda-chuva. E aí, por causa disso, né? Se o carbono for quiral, ocorre inversão da configuração. E não há impedimento espacial, então ela ocorre majoritariamente em carbono primário. Beleza? Essas são as características de uma reação SN2. Vamos falar das reações SN1 agora. Aí na SN1 você vai ter impedimento espacial, certo? Então você vai ter um impedimento espacial, CH3, 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 Cl, mais OH-. Então o que vai acontecer? Esse OH- não vai conseguir entrar do outro lado, porque tem muito metil ali. Não vai conseguir entrar. Então, qual que vai ser a primeira etapa dessa reação? A primeira etapa, ela ocorre só com esse cara. Vai acontecer que esse cara aqui vai sair, ó. Pá. Eu vou fazer de forma 3D para ficar mais claro. Se você colocar assim, ó, CH3,
CH3, Cl. Olha, dá pra ver que não tem como um OH- entrar desse lado aqui, ó. Porque não tem espaço. Opa, coloquei um Cl ali. Não tem como um OH- entrar desse lado aqui, ó. Um OH- não consegue entrar aqui, porque não tem espaço. Então, qual que é a primeira etapa? Primeira etapa, ela ocorre só com esse cara aqui, ó. Ele vai... Então, a etapa lenta ocorre com esse cara sozinho. O cloro vai puxar esse par de elétrons. Vai ficar o quê? Cl- mais C. Aí esse cara vai ficar plano. Assim, ó. Beleza? Então, por que chama SN1? Porque a etapa lenta, que é essa etapa aqui, a etapa lenta, ela só tem um cara. Etapa lenta só tem um cara, então ela chama de SN1. Beleza? Então, aí agora, o que vai acontecer? Agora o OH- vai entrar. Ele pode entrar tanto desse lado, como desse lado. Beleza? Então, aqui no caso vai formar o mesmo produto, né? Se ele entrar de um lado ou de outro. Mas, se o carbono fosse quiral, você ia formar tanto o isômero R quanto o S. Então você ia ter... tu ia ter os dois ao mesmo tempo, né? Tu ia formar uma mistura racêmica. Beleza? Então vamos colocar aqui, listar, né? Quais são as características de uma reação SN1. SN1. Do mesmo jeito que a gente fez com SN2, vamos fazer com SN1. SN1. Zoom. Vamos lá. A, formação de carbocátion. A, formação de carbocátion. Certo? Então, necessita de um solvente muito polar. Muito polar. Beleza? A, impedimento espacial. A, impedimento espacial. Se o carbono for quiral, se o carbono for quiral, serão formados enantiômeros. E como há impedimento espacial, ela é característica de carbono terciário. Aí tu pergunta, e se o carbono for secundário? Aí a gente não sabe. A característica de carbono terciário é SN1, característica de carbono primário é SN2. Beleza? E eu já falei um pouquinho, de forma superficial, de SN1 e SN2, quando a gente falou sobre substituição na carbonila. Quando a gente tinha reagindo lá um álcool primário e um álcool terciário. Vocês viram que o mecanismo é diferente. Isso muda até de onde vem o oxigênio do éster, na esterificação de Fischer. Então a gente já deu uma palhinha de SN1 e SN2, mas agora a gente está falando de forma formal. Beleza? Eu vou pegar alguns exemplos aqui. Pegar alguns exemplos para a gente já começar a treinar. Por exemplo, CH3Cl mais NaOH. Né? Essa reação é do tipo SN2. Por quê? Porque como não tem impedimento espacial, o OH- consegue entrar com facilidade. Então, CH3OH mais NaCl. Mas se a gente tiver CH3
Cl mais NaOH, eu tenho impedimento espacial. Se eu tenho impedimento espacial, ela é do tipo SN1, beleza? CH3, 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 OH mais NaCl. Beleza? Então vamos falar um tanto de exemplo aqui. Vamos começar com reação com água. Reação com água. Bora. CH3Cl mais H2O, né? É óbvio que é SN1, porque acabou no primário. Beleza? E aí é clássico, né? Calma, deixa eu só fazer a estrutura aqui da água. Formar aqui, ó. Água. Beleza? Esse cara vai roubar aqui. É quando esse cara roubar, o oxigênio vai doar. Beleza? É quando ele doar, ele vai roubar esse par de elétron aqui, ó. Ficar CH3OH mais HCl. Vamos seguir. Reação com amônio. Se tivesse CH3Cl mais NH3, né? Esse cloro vai puxar aqui. A amônia vai doar. A amônia é o nucleófilo, certo? Ela é o nucleófilo, ela é a base de Lewis. Ela doa o par de elétrons. Vai ficar CH3NH2 mais HCl. Que ela vai roubar o par de elétrons do hidrogênio, beleza? Reação com amina vai ser análogo, é a mesma coisa de reação com amônio. Agora, reação com composto de Grignard. Composto de Grignard. No final do curso eu vou falar só sobre composto de Grignard. Aí a gente vai entender uma coisa bem interessante, que é a seguinte, ó. CH3Cl mais CH3MgCl. O que a gente tem que fazer quando a gente trata composto de Grignard? A gente trata esse cara como sendo positivo e esse cara como sendo negativo. Vocês vão entender isso depois. Mas a gente sempre faz isso. Beleza? É porque a gente às vezes fica pensando, esse cara aqui é o positivo e esse é o negativo. Não. Esse cara aqui é o positivo e esse cara aqui é o negativo. Beleza? Então, o composto de Grignard está fazendo o carbono aqui ficar negativo. E esse cloro está fazendo esse carbono ficar positivo. Então é só juntar quem quer ficar junto. Beleza? Então essa reação ocorre sobre éter. Certo? E aí esse cara vai puxar. Beleza? Quem vai doar? Esse cara está positivo, esse cara está negativo. Quem vai doar par de elétrons? Carbono. Ele vai roubar esse par de elétrons aqui e vai doar. Vai ficar CH3 mais MgCl2. Beleza? Como é que um composto de magnésio é produzido? O composto de magnésio é produzido pela reação entre magnésio e um haleto de alquilo. Fica H3CMgCl. E essa reação ocorre sobre éter também. Por que ocorre sobre éter? Porque um composto de magnésio em contato com água, se você colocar água aqui, vai acontecer o quê? MgOHCl mais CH4. Então, essa reação ocorre muito. Se você colocar água, essa reação vai ocorrer. É uma reação explosiva. Então, essa reação aqui, ó, de cima, essas duas de cima não podem ser realizadas com água, porque senão vai acontecer a reação de baixo. Tem que ser realizado sobre éter. Beleza? Agora, reação sobre cianeto. Reação com cianeto, né? Reação com cianeto. Cianeto. Beleza? CH3Cl mais Na mais Cn menos. Esse cara rouba. Cn menos doa. Vai ficar CH3Cn mais NaCl. Beleza? Reação com sal de alcino.
CH3Cl mais Na+, C2H-. C2H-. Vai formar o quê? Esse cara vai puxar. Aí quem vai doar? O carbono. Certo? Deixa eu fazer o mecanismo direitinho aqui, ó. Quem vai doar? O carbono. Entendeu? Fazer isso aqui, ó. Pá. Formar NaCl, né? Mais, deixa eu ver, CH3 C tripla C. Qual que é o carbono que tá menos? Deixa eu fazer um mecanismo aqui pra gente poder entender, ó. Aqui, tripla CH, esse é o carbono que tá menos. Então é ele que vai fazer a doação. Se ele que vai fazer a doação, tá assim. Então beleza. Esse aqui é o produto da nossa reação. Beleza? Vamos lá. Começando... Já tá acabando já. Vamos falar sobre substituição nucleofílica em álcoois. Em álcoois. Vamos lá. CH3 3C OH mais HCl. SN1 ou SN2? Essa reação é SN1, né? SN1. Porque tem impedimento parcial. Então essa primeira etapa da reação vai ocorrer sozinha. Vai ficar CH3, 3, CH3, 3, C, Cl mais H2O. Beleza? Observação, né? Como é que eu faço a reação de álcool com HI? Álcool com HI. Aqui, se eu reagir com HI aquoso, vai ocorrer o que você está pensando. HI aquoso. Vai entrar o I- ali. Nossa, isso aqui ficou muito ruim. Vai entrar o I- ali. E vai ficar H2O. Mas, se eu reagir com HI concentrado, aí a gente vai ter a formação de alcano, certo? Mais H2O, mais I2. Beleza? Que basicamente acontece. Essa primeira aqui é uma reação clássica, né? Tipo assim, ela é uma reação que a gente já sabe fazer. Que é só trocar de lugar aqui, ó, o H com o I. Esse O puxa, aí o I doa, beleza? Agora, e essa última reação, né? Essa reação aqui é chamada de reação de Berthelot. E essa última reação, como é que a gente pode pensar nela? A gente pode pensar como sendo uma continuação da primeira. Ó, você tem a primeira reação formando esse produto aqui. E é sobre aquecimento também. Tem essa reação formando esse produto. Aí eu vou reagir com mais e menos. Então você tem mais e menos aqui reagindo. Aí esse cara vai doar aqui, tá? E quando ele doar, aí vai ter um H+. Quando ele doar aqui, o carbono vai roubar essa ligação do iodo e vai dar pro H+. Certo? Vai ficar I2 mais o alcano. Certo? Essa reação é muito doida. Não sei se vale a pena decorar e tal. É só uma observação aqui, olha, pra gente finalizar as reações de substituição. Então, a gente já fez todas. No próximo vídeo, eu vou fazer os exercícios daquela lista lá. E depois, aí já começa reações de adição, beleza?